Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuar nossa saga em língua portuguesa, funções da linguagem. Alexandre, é uma possibilidade de prova? É, mas boa parte dos editais não traz funções da linguagem, tá? Então você só vai se preocupar com elas se você vir que eles colocaram funções da linguagem no edital, porque não é uma tendência. Vou considerar o seguinte, de 100 editais, 6, 7 ou 8 vão colocar funções da linguagem. Também não tem nada demais não, tá? Não é nenhuma dificuldade, com um macetinho que eu vou lhe dar, pode ficar tranquilo que você acerta todas as questões. Como eu sempre digo, veio uma questão de função de linguagem, tá em dúvida? Fala que o texto é referencial ou denotativo, que tem a função referencial ou denotativa. Sabe por quê? Porque 98% dos textos escritos vão se encaixar aqui, ó, com essa função chamada referencial ou denotativa, que na verdade tem a ver com as notícias, um texto informativo. Todo texto informativo está passando uma informação, ele vai ter essa função chamada referencial ou denotativa, ou seja, 98% dos textos. Então, quando você pega, por exemplo, uma dissertação, que é a tendência da sua prova, ela vai se encaixar aqui. Quando você pega uma notícia de jornal, dessas barbaridades que acontecem por aí, essas tais notícias vão se encaixar aqui. Então, quando o texto tem a intenção informativa, não há dúvida, ele é um texto que tem a função referencial ou também chamada de função denotativa. Um exemplo, repetindo, são as notícias dos jornais, ok? Então, tá na dúvida, meu filho, você faz o quê? Qual é a função de linguagem que caracteriza esse texto? Se for a tal da poética, que a gente vai ver, você na hora vai ver a poesia, não vai ter dúvida. Se for a emotiva, que você vai ver, calma, vai ver, normalmente o verbo vai estar na primeira pessoa, do singular ou do plural. É quando o autor fala dele mesmo. Eu estou apaixonado, eu não aguento mais, eu vou me matar. Pula, meu filho, então. Então, quando ele joga para ele, é a tal da emotiva, está cheio de emoção ou expressiva. Não vejo dificuldade também. Se for apelativa ou conativa, é quando tenta convencer. Todo tipo de publicidade, vem pra caixa, tu também vem, porque tá com erro, tá? Vem é, no caso, tu, e vem a você. Então, vem pra caixa, tu também vem. Eu tô querendo convencer você que você vem aqui pra caixa. Então, qual é a função? É a tal que apela. É a apelativa ou conativa. Não vejo dificuldade. E a fática, você vai ver. Alexandre, mas você está fazendo um resumo. Estou fazendo um resumo de tudo. A fática é aquela que cria um elo com você. Quando a intenção do locutor é criar um elo com o interlocutor, sabe? Está querendo bater um papo, daquele jeito, entrou no elevador, fala, rapaz, ó, será que vai chover? Sabe, está querendo criar o elo. Quando começa a criar um elo, tentar a comunicação, você está com a tal da função fática. Ou ainda, alô? Alô, alô? Alguém aí? Então é lógico que você está tentando criar aqui a comunicação. Essa tentativa de criação da comunicação é a fática. E a metalinguística? É a linguagem dicionarizada. É quando você usa o próprio código para falar o código. Por exemplo, coração. Coração é um órgão vital para o ser humano. Ele vai bombear o sangue para a esquerda, para a direita. Aí me falta aqui um conhecimento de mundo melhor. Mas é quando você pega uma palavra qualquer. Qual é o significado dessa palavra no dicionário? O significado aqui significa a tal da função metalinguística. Não pega ninguém também.
Tá me entendendo? Então é por isso que não é uma tendência de questões de prova. Por quê? Porque o examinador, ele leva para esse lado. Ele leva que o caráter, né, o caráter eliminatório com estas questões, esse caráter diminui demais. Então vamos continuar, só para você ver tudo que eu já lhe passei. Então, de novo, tá na dúvida? Coloque função referencial ou denotativa, que são os textos com a intenção informativa, ok? Vem comigo. Agora, e a tal da função expressiva ou emotiva? Mole. A expressiva ou emotiva é aquela que reflete o estado de ânimo do emissor. Como é que ele está? Normalmente apaixonado, mas pode não estar apaixonado, pode estar triste, estar deprimido. Então, como ele está deprimido, ele vai jogar todo o foco da linguagem nele mesmo. Aí ele vai falar, eu não estou bem, eu não consigo sair da cama, eu não consigo olhar mais para o meu rosto, eu vejo que eu envelheci, mas os meus sonhos continuam crianças e eu acabo não olhando mais e tenho nojo de mim mesmo. Sabe esse tipo de conversa fiada? É, conversa fiada. Tá chorando, é choramingando. Choramingando, não tem nada contra não. Me parece até pagode e música sertaneja. É uma dor de corno danado. É emotiva, tá? Com a função expressiva ou emotiva, que no caso tem como característica, repare, o uso da primeira pessoa. Não se esqueça de que primeira pessoa, quando eu digo, é a primeira pessoa, ou eu ou nós, tá? Primeira pessoa do singular, que sou eu, ou a primeira pessoa do plural, que somos nós. E aqui um exemplo, tem um pouco de medo. Tá aqui representando um estado do ânimo dele, né? Eu tenho um pouco de medo. E veja a clara presença da primeira pessoa aqui, ó. Eu tenho um pouco de medo. Então está claro que aqui a função presente é a tal da emotiva. Aí vamos embora. Vem comigo, acompanhando, repare. Função apelativa, já diz tudo, apela para qualquer coisa para você comprar. É a tal da função da publicidade. Que camisa linda, Fernandinho! Ou seja, compre esta camisa e você que nunca foi olhado vai passar a ser percebido. Então, essa tal linguagem da publicidade caracteriza que é uma beleza a tal da função apelativa, também chamada de conativa. Repare que o objetivo é influenciar o receptor. Por exemplo, não perca esta promoção, é a melhor do planeta. Compre esta caneta aqui, ó, que está comigo, e você virá, melhor, você vai virar o homem mais bem-sucedido do planeta, do mundo, ou ainda até mesmo no modo imperativo. A ideia aqui é influenciar, não influenciar só como uma publicidade, mas fazer você fazer algo. Mãe, venha ou vem aqui. Então é lógico, se eu estou aqui no imperativo dando uma ordem, eu quero que mamãe ela venha até aqui, não por acaso, é para me entregar o pratinho. Na geração Nutella de hoje, é entregar o pratinho na mão com a carninha já cortada para o filhinho comer, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, mas em prova, a conativa aparece ligada a textos publicitários. Pode ficar tranquilo, 100%, sem rolo, sem firula. Agora vem, aqui não pega ninguém. Função poética, meu aluno, aí o foco está na forma da mensagem. Você vê que a preocupação do poeta está ali, lógico, com a informação, a mensagem que está sendo lançada, mas muito preocupado também com a forma. Então, quando você olha a poesia, meu aluno, se é uma poesia, a função é poética. Como eu digo, funções da linguagem, isso não pega o concorrente. No máximo, um candidato. Vamos embora. Continue sem perder tempo. Repare, joga para mim para cá, Fabão. E esta daqui?
a tal da fática. A fática é aquela que quer criar um elo. Ele quer criar um elo com o interlocutor. Quem é? O locutor. Como eu disse, naquele bate-papo, aquele ambiente tenso que é elevador, né? Entrou de manhã, ninguém fala nada, todo mundo calado, aí alguém mete. Parece que vai chover, né? Mó céu limpinho. Parece que vai chover, né? Esse parece que vai chover, é lógico que ele está tentando, ele não acredita que vai chover, ele sabe que não vai chover, mas ele está tentando criar aqui um ato da comunicação. Então ele dá aquele primeiro passo, é igual aquela conversa fiada, você vem sempre aqui? Aí ela, o que interessa a você? O que te interessa? Então, aí quando você mete essa primeira aqui, olha, não sei, mas você me parece com a pessoa, você vem sempre aqui. Então, esse primeiro ato aqui, com a tentativa de criar o ato da comunicação, da interlocução, vai caracterizar essa função fática. Como, por exemplo, alô? Alguém aí? Então, eu estou tentando criar esse elo. Agora, se eu vou criar ou não, aí já é uma outra história. E para fechar aquela visão geral de funções da linguagem, a função chamada metalinguística, ou a metalinguagem, é quando o autor ele explica o código com o próprio código. Estranho é, como eu disse, a linguagem dicionarizada. Você vai estar lá com a definição do que é felicidade. Felicidade, 2 pontos. Aquela definição de felicidade é explicando o código felicidade com o próprio código, que é aqui, no caso, o que ele vai colocar como definição da palavra felicidade. Percebeu? Então a tal da linguagem dicionarizada é a metalinguagem. Você viu, ficou aí, viu? É física quântica? É química inorgânica? Dá para pegar, meu aluno. Agora, é lógico que não pode enfeitar o pavão. Se pegar isso aí, dependendo do livro em que você pegue, complicam, fazem um rolo desgraçado. Daqui a pouco você fala assim, se vier na prova é melhor deixar em branco. Se for uma prova certa, errado. Ou então eu chuto uma. Se for chutar, coloque naquela tal da linguagem referencial, tá? Não se esqueça disso não. Então, para variar, o que a gente vai fazer agora? Fabão, bota para lá. A gente vai cair dentro de um exercise. Vamos fazer um exercício. Para isso, primeiro, eu vou ter de colocar aqui na questão direitinho. Repare, primeira questão aqui, ó, é essa. A gente vai ter de dar uma lidinha no texto, nada demais, texto bonito, de veríssimo, e você vai acompanhar com seu tio com maior atenção. Vamos embora. A moça em prantos. O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho. Nunca esqueceu dessa pedra. Repare que interessante. Nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei não uma, mas infinitas pedras no meu caminho, no meio do caminho. Mas jamais esqueci a primeira moça que vi chorando, e devia ter 6 ou 7 anos. Achava que só as crianças podiam e deviam chorar. Tinham motivos bastante para isso, desde as fraldas molhadas nos primeiros meses de existência, até a inexpugnável barreira dos não pode. Mesmo assim, fiquei imaginando a causa do seu pranto. Faltará a escola e por isso ficaria ou ficara sem sobremesa? Fora proibida de brincar na calçada? Queria ganhar uma bicicleta e fora convencida a continuar com o insípido velocípede? Olha que beleza! Vi muita gente chorando depois, homens feitos, mulheres maduras. Eu mesmo, quando levo meus trancos,
Repito, o menino que ia para debaixo da mesa de jantar para poder chorar sem passar recibo de minha dor. A moça que chorava, repare, não se escondera. Chorava de mansinho. Na verdade, nem parecia estar chorando. Devia apenas estar muito triste, porque misturava todos os motivos para a sua tristeza. Bonito pra caramba. Então, repare o seguinte, que agora você vai tentar entender. Desde o início, você viu, o poeta encontrou uma pedra no meio do caminho, está fazendo uma alusão à poesia de Carlos Drummond. Nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido, Uma Pedra no Meio do Caminho. Não sendo poeta, encontrei não uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, e repare que ele começa a explicar, me joga agora aqui, grandão. Ele começa a explicar como é que ele fez para fazer a poesia dele. Percebeu? Sobre a menina chorando e papapá. Então, este texto, ele explica o código por meio do próprio código. Ele faz uma explicação. Ele, lógico, uma questão mais difícil, ele explica a linguagem por meio da linguagem. Então, ele explica o ato de escrever, como ele escreveu, escrevendo. Então, é como se ele tivesse definindo: a minha poesia foi feita desta maneira, a partir do choro da mulher que não era mais uma menina, e começa a desenvolver isso. Então, se ele explica o código com o próprio código, a linguagem aqui usada, a função da linguagem aqui usada, qual é? No primeiro parágrafo, o autor emprega uma função da linguagem para introduzir a narrativa. Então, qual foi? É mais fácil ainda. Esqueça o resto. Só no primeiro. O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho. Está falando de Drummond. Nunca esqueceu dessa pedra, que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Está falando da poesia de Drummond. Não sendo poeta, encontrei não uma, mas infinitas pedras no meio do caminho, de onde surgiram as minhas poesias, entre aspas. Então, repare que aqui, repetindo, ele vai explicar a poesia de Drummond com o próprio código, com o que ele está escrevendo aqui, como se ele estivesse fazendo uma tradução de uma palavra qualquer no dicionário. Então, se ele explica o código com o próprio código, a função da linguagem usada tem de ser a metalinguagem, ou ainda a metalinguística. Portanto, resposta à letra A de Alexandre. Alexandre, de vez em quando dá um rolinho, né? Não é nada, é treino. Treino purinho. Repito, quanto mais treinar, menos chance de errar. Vamos para a próxima. Em 2017, o setor de vendas diretas foi responsável pela comercialização de 1,9 milhão, tá? Isso aqui tá o erro, tem erro no texto, porque é 1 milhão, ainda que seja 1,9 é 1 milhão. Mas tudo bem, 1,9 milhão de itens, produtos e serviços no Brasil, o que gerou um volume de negócios que ultrapassa os 45 bilhões, repare, são mais de 4,1 milhões de pessoas trabalhando como consultores diretos dessas tais empresas. Ah, bom, me bota grandão. Você viu que esse texto está passando uma informação. Não é uma poesia, não está tentando criar um elo com você, não há o uso da primeira pessoa, não é uma linguagem emotiva, não está tentando vender, repare, nada, não está usando o código para explicar o próprio código, é um mero texto informativo. Se trata de texto informativo, bota na questão de novo, Fabão, se trata de um texto informativo, esse texto, o autor se utiliza no terceiro parágrafo do texto a função de linguagem. Qual é aquela que tem como intenção informar? É o tal do texto informativo, ou também chamado de denotativo,
ou também chamado de referencial. Por isso, se é o texto chamado referencial, informativo ou denotativo, a função da linguagem presente é a denotativa. Resposta letra A. Ok? Beleza. Vamos para a próxima, meu filho, acompanhe. Próxima questão. No que se refere às funções da linguagem, assine a alternativa correspondente à função identificada no texto. Olha aqui o texto, olha o texto. O planejamento urbano melhora nosso lugar no mundo. Concorda, prefeito? Repare, no momento em que ele mete esse vocativo aqui, ó, é como se você estivesse falando, mãe, vem cá. Então não há dúvida que este texto aqui, ele tenta convencer alguém, ainda que seja o prefeito. Se ele tenta convencer alguém e pela carinha dele você olha e vê que isto é uma publicidade tentando convencer, ainda que seja o prefeito, que tipo de texto é esse? É o texto que tenta convencer, é o texto conotativo, ou seja, a figura de linguagem é a conotativa, também chamada de apelativa ou publicitária. Portanto, resposta letra D, D de Deus. Partamos para a próxima. Vamos que vamos. Não deixe a peteca cair, não. Olha a outra. No fragmento, a única coisa que peço é: esqueçam o salário, esqueçam o resto, esqueçam o mundo lá fora. A repetição do termo destacado evidencia a ocorrência da seguinte função da linguagem. Preste atenção. Quando eu falo esqueça, esqueça e esqueça, eu estou querendo convencer você. Eu estou querendo convencer você, tanto que estou usando a forma imperativa do verbo. Lembra o imperativo, o modo imperativo? Esqueça, meu filho. Esqueça seu salário. Esqueça o que você... Trabalhe sem ganhar nada. Deixa eu voltar aqui. Trabalhe que nem um escravo. Esqueça o resto. Esqueça o mundo lá fora. Fique aqui trabalhando de graça. O importante sou eu ganhar algum dinheiro, não você. Então eu estou tentando te convencer. Vai ser difícil, mas eu estou tentando. E aqui a repetição deste verbo, com essa conotação imperativa, lógico, tentando convencer você, convencimento, não há dúvida, caracteriza uma função. E essa função, repito, é a tal que tenta convencer, é a tal da apelativa, também chamada de conativa. Vamos para a próxima. Acompanhe. No trecho, segundo dados do Ministério da Saúde, MS, a cada ano são aplicados gratuitamente cerca de 300 milhões de doses de 25 diferentes tipos de imunobiológicos em 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país. Quanto à função da linguagem prevalece a função, meu aluno, repito, olha para o titio, bota lá grandão. Ele criou uma poesia? Não. Explica o código pelo próprio código? Não. É um texto emotivo, cheio de emoção? Lógico que não. Ele está querendo vender alguma coisa para você? Não. Ele não está passando uma informação? Se informação passa, não há dúvida, jogou na questão, Fabão? Informação caracteriza qual texto? O texto chamado referencial, ou também chamado de denotativo, ou ainda de informativo. Não se esqueça de que é este que prevalece. É esta função melhor que prevalece em qualquer questão de prova envolvendo funções da linguagem. A tal da função referencial, também chamada de denotativa ou informativa. Não se esqueça dela, ok? Fabão, me botou grandão? Você viu? Funções da linguagem, nada demais. Um conhecimento mínimo
pão, queijo, sem firula. Você vai ficar preso aos detalhes principais, vai fazer mais algumas questõezinhas, só para não dar mole, e eu estou esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.